Fala pessoal, tudo bem com vocês? Alex Zatec falando e vamos continuar aqui a nossa construção do nosso site, beleza? Pessoal, você está vendo aqui que eu não estou indo direto ao assunto, simplesmente aqui alterando e verificando aqui o nosso site, né? Então por quê? Eu quero aproveitar, né, e relembrar bastante coisa. Coisas que eu estou mostrando aqui que eu já mostrei durante a aula inteira, mas serve para novos aprendizados, para fixação das coisas, porque assim, uma coisa é você aprendendo, como nas videoaulas nós vimos aqui, códigos fragmentados. Uma coisa faz isso, aí depois aprende outra coisa isolada. E como é que coloca esse conjunto? Tá? É o que nós estamos aprendendo aqui, por isso que eu estou tendo paciência e fazendo. Eu sei que para quem já está bem avançado, chega a ser um pouco entediante, digamos assim. Mas eu peço a você, que já conhece mais, e se está ajudando, tenha paciência com aqueles que estão aprendendo e estão fixando os aprendizados agora. A palavra é essa, fixando o aprendizado, porque muitos já fixaram, outros estão fixando. Então, por isso que eu estou mastigando um pouco mais. Talvez mais tarde eu vou dar segmento maior, tá bom? Então, vamos lá. Já viram aqui nossa ligação com o Bootstrap, já viu nossos arquivos Bootstrap, beleza? Aqui agora o nosso fonte ISOM, eu falei um pouco, eu falei um pouco sobre fonte ISOM e eu utilizo bastante na nossa aplicação, nos nossos sistemas, o fonte ISOM, tá? Então eu utilizo o Bootstrap, o Ajax, o ISOM, tudo isso aqui é bem utilizado, tá? E aqui ele mostra também aqui, ó, na pasta CSS, o arquivo chamado fonte-isom.in.css. E aí peço que vocês pesquisem. Lá no CSS nós temos aqui o nosso fonte ISOM, né? Então eu não mexo nada aqui, não se mexe nada aqui, ele simplesmente só busca referência. Então sempre que na minha aplicação, o que é aplicação? Meu site, ele utilizar alguma coisa aqui, e esse fonte ISOM, eu vou logo te falar, ó, é essa cartinha, é esse telefone, e vamos dizer assim, que são os ícones, esse ícone, esse ícone, esse ícone, talvez, né? Pode ser imagem, mas pode ser esses ícones, tá bom? Então quando você vê um ícone aqui, no site, eu utilizo bastante fonte ISOM. Quando eu quero utilizar um ícone de WhatsApp que não tem aqui, nós vamos utilizar, pode ser até aqui na frente, tanto faz, ou aqui na frente, eu vou utilizar o fonte ISOM. Então se você chegar aqui, por exemplo, fonte traço ISOM, tá? Vou colocar assim, ó, traço ISOM. E é o ícone, pode ser qualquer um desses aqui. Claro que nós vamos ver lá a versão, né, que nós estamos utilizando. Então aqui nada mais é o fonte ISOM, como esses ícones que vocês podem ver aqui, que nós vamos nos aprofundar um pouco mais, tá bom? Por exemplo, que é os ícones, tudo são fonte ISOM, tá? Como é que utiliza? A gente vai ver isso aos poucos, mas seria basicamente isso aqui, ó, FA, Angular, FA, Head, quer dizer que é o coração. Aqui é o Accessibility, que é esse aqui, o download, que é isso aqui. Mas vamos ver isso ao pouco, tá? Mas basta dizer a você que quando você vai ver o fonte ISOM, não vou nem abrir o arquivo, porque não mexe nada aqui, nunca mexi. Mas a versão dele é interessante, você vê que é 4.7, tá? Inclusive, clica aqui, segura Ctrl, clica, e aqui, eu vou clicar aqui, e eu vou lá para o site dele. Sempre lembrando, vai para o site da versão 4.7, que é utilizada aqui, tá bom? Que às vezes não funciona, então você tem que ver sempre a versão que você está utilizando, tá? Mas depois vamos chegar a oportunidade de trabalhar com o Front ISOM, mas eu quero mostrar para vocês exatamente isso aqui, ó. Vou fechar o Front ISOM, vou fechar o Bootstrap, inclusive vou fechar essa pasta. E é isso, aqui ele está apontando qual o Front ISOM que nós estamos utilizando. Então você vai chegar aqui e vai ver. Beleza? Então vamos seguir. Aqui ele está dizendo aqui, ó, a customização do estilo deste template, né? O custom style from this template. Então o que quer dizer? O link é esse aqui, o CSS style. Vocês já viram o nosso folha de estilo, nosso style, que já falamos muito aqui. Inclusive ele importa o fonte do Google de uma forma diferente que eu mostrei, que é o @import URL. Então eu mostrei para vocês como é que utiliza as fontes do Google, né? Mas aqui ele está mostrando um pouco diferente. Mas nada mais. O body, o que é que ele está pegando tudo? A fonte Lato ou o sans serif se não existir. E a cor preta. Então se você mudar isso aqui, vocês vão ver a alteração acontecer, né? Porque vocês já viram o style.css. Então tudo isso aqui, vamos, se precisar alterar alguma coisa, vamos entrar aqui e vamos alterar, porque nada disso aqui é estranho. Não deixa de ser seletor. Quando é ponto, é o que? Uma classe. Quando é o jogo da velha lá, o hashtag é o que? ID. Então nada disso aqui é diferente para vocês, tá? Assim como está no Bootstrap lá o arquivo, tá aqui para vocês. Nós já vimos bastante coisa que tem aqui, não se assustem, tá bom? Então, inclusive o Navlink que está selecionado aqui, ó, ele achou aqui, tá bom? Então é isso, aqui é isso aqui, tá linkando para o fonte ISOM e tá linkando também para o nosso CSS estilo.
E também, olha só que interessante, ele está o Responsive Style. Ele está também apontando para um arquivo chamado Responsive Style. Eu geralmente não utilizo desse jeito. Isso aqui eu vou explicar para vocês para finalizar esse vídeo. O que é isso aqui? Eu não costumo fazer assim, mas olha só, beleza? Eu vou mostrar como é que eu faço. Aqui eu vou dar duplo clique para fixar ele aqui e vou abrir o style aqui para fixar ele aqui. Geralmente esse código aqui, @media max width, e eu já devo ter falado isso nas aulas anteriores, vou fechar isso aqui. Isso aqui é o tamanho máximo do device, do dispositivo, do aparelho, do mobile, do celular, do tablet, da tela. Então ele está dizendo o seguinte, ó, ele está trabalhando aqui com os tamanhos de tela. Lembra? Clicando aqui, inspecionar, clica aqui em inspecionar, e aqui está os tamanhos da tela que vai abrir. Então aqui você pode escolher o tamanho da tela, qual o aparelho que você quer, você pode alterar por aqui, inclusive você pode até alterar arrastando aqui, tá? Então, isso aqui nada mais é, vou fechar aqui, tá? Vou deixar no tamanho normal. Nada mais é do que o seguinte, ele está dizendo, quando for trabalhar em mobile, ele vai chamar esse arquivo responsive.css. Eu geralmente tenho tudo isso aqui, ele é pequeno, final. Geralmente eu tenho tudo isso aqui no final do style, tá? Chega aqui, olha como o style é grande, olha só como é grande. Então aqui embaixo eu criaria esse média, porque esse média ele está dizendo sobre o dispositivo. Lembra que aqui em cima você tem um arquivo aqui, ó, apontado por device, é isso aqui, tá? Então eu geralmente uso aqui embaixo. Você pode ver isso aqui embaixo, ou pode ver como ele está mostrando aqui, ó, um arquivo separado. Beleza, sem problema nenhum. Então se eu quisesse mudar, não preciso, já vou falando, não preciso mudar nada aqui, mas eu já sei onde é que está a responsividade dos meus devices, né? Dos meus dispositivos ao cada tela, tá? Se a tela for menor, se a tela for maior, então tá aqui o comportamento dos devices, tá bom? Uma coisa que eu garanto que não vai precisar mexer. No style, talvez precise mexer. Olha quanta coisa que tem, tá? Não precisa se preocupar. Então, beleza. Então, aqui agora já finalizamos aqui até a responsividade, beleza? Então, só que eu aqui não consegui identificar uma coisa que ele chama do link, e não é assim que faz, poderíamos fazer assim, que é o Five Icon, tá? Esse Five Icon, eu já devo ter dito para vocês, que é o responsável por esse ícone aqui, tá? E observe que ele não tem. Por que ele não tem? Então, se a gente for estudar aqui o código, ele deve estar dentro do estilo, deve estar aqui dentro, apontando. Em algum momento nesse arquivo aqui, ó, ele deve estar apontando, tá? Eu creio que seja ele, tá? Apesar que tem o outro aqui, um style, o Super CSS, né? Vamos abrir ele aqui, ó. Então, ele aponta para algumas coisas também, tá bom? Se for necessidade. Olha os mínimos aqui, tá? Então, aqui ele importa a família, ele tem aqui todas as cores, tudo mais. Caso se precisar, não se preocupe, esse mundo de código, não é necessário mexer neles, tá? Isso a gente vai aprendendo aos poucos, não se preocupa, tá bom? Então assim, ele não tem aquele ícone. Inclusive na imagem aqui, ó, nós podemos pegar aqui, esse geralmente é o logo, tá? É esse logo aqui, ó. Nem sei se ele tá lá, apresentando ele lá em algum lugar. Não tá. Não tá. Mas enfim, vamos lá. Aqui agora, o que que acontece? Nós temos o logo PNG, né? Então aqui, qual é o caminho do nosso favicon, que nós não temos ali? Ele apareceu, você vê que ele não apareceu nenhum, né? Você vê que ele apareceu o do próprio Xampp. Então, seria o caminho da nossa imagem. Então, aqui a gente colocaria o quê? Nós colocaríamos barra, e aqui ele vai apresentar a pasta imagem. Tá? Isso aqui é navegando pelas pastas, que vocês já viram isso. E eu quero o meu logo. Claro que aí você vai chegar aqui dentro dessa pasta imagem, é bem recomendado sempre. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Faz um arquivo e coloca aqui dentro de imagem, tá? E aqui tá as imagens que nós precisamos. Aqui é da clínica. Aqui é da clínica. Deixa eu voltar aqui com a letra P, né? Com a letra P. Portfólio. Pronto, ok. Imagens. Então, só essas imagens aqui. Aqui essa logo aqui. Tá vendo um rapaz aqui, etc. Aquelas imagens que a gente tá usando lá. Pouca imagem, né? Então, aqui observe agora. Inclusive, ele usa até um manifesto aqui, o CVG, que é uma extensão de imagem. Depois a gente pode aprofundar nisso, tá? Ele achou isso aqui. Vou salvar. E agora nós vamos atualizar. Observe bem o seguinte. Aqui, ele já perdeu aqui a logo que ele não achou. Tá vendo? Não achou. Então, talvez eu tenha que chegar aqui, pegar o caminho. Pode ser PNG, tá? Não tem problema, ele pode ser PNG. Mas aqui, chega até ser desafio para vocês aqui, tá?
eu não preciso voltar mais com uma pasta como portfólio, e eu inclusive eu posso até utilizar uma imagem online, tá? Ele não gostou daquela imagem, ele não pegou esse aqui, vou pegar esse aqui. Ele não precisa ser esse caminho, tá? Eu já estou fazendo outro teste aqui, tá bom? Então aqui, ele já pegou esse aqui, que é, deixa eu ver aqui, não é nenhum desses aqui, é esse aqui, ó, construction.csv. Então ele pegou esse. Claro que o caminho não precisa ser esse caminho todo, tá? Eu creio que, ó, que só aqui, porque ele está na raiz aqui, ó, ele vai funcionar do mesmo jeito. Então nós já resolvemos aqui, ó, o problema da imagem, tá? Observe que ele não aceitou o PNG, tá? Então você já vê que a extensão aqui ele já deu o problema, mas não aceitou. É caminho mesmo, tá? É caminho, já vimos que é caminho, então fazer esse caminho melhor aqui para a gente poder pegar. Inclusive pode ser online, tá? Vamos colocar isso aqui. Pode ser online, sem problema, mas aqui a gente resolve pegar o ícone ali, mas ele tem que aceitar, tá vendo? Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão criar uma imagem e vão colocar aqui dentro, e aqui tem que ser em PNG para esses ícones aqui. Agora o detalhe, pessoal, olha o ícone aqui do Edge. Para você colocar um ícone da página, vou dar uma sugestão. Vá numa página, você vai ver que o ícone da página aqui ele é mais simples possível. Ele não é um ícone bem elaborado, porque aqui é muito pequeno para você ver o detalhe. Então, só logomarca. Aproveitando para encerrar esse vídeo, eu vou dar uma dica para vocês. Quem vai trabalhar com site, ou tem uma equipe grande, ou a gente faz nós mesmos fazemos tudo, tá? Para finalizar, eu vou dar uma dica para vocês. Para quem trabalha com site, e com programa, sistema, etc., não tem como correr de uma coisa, imagens. Vocês precisam pelo menos saber o básico de como trabalhar com imagens. Para isso, eu utilizo o CorelDRAW, tá? Então eu posso chegar aqui e criar uma imagem, ou simplesmente chegar e, como é que eu posso falar para vocês? Simplesmente e baixar uma imagem, não tem problema. Mas vocês precisam, de certa forma, saber trabalhar com pelo menos algum editor de imagem, Photoshop, o Canva e por aí vai. Eu aprendi no primórdio a trabalhar, por exemplo, com o CorelDRAW, tá? Isso não impede que vocês trabalhem com qualquer outro aplicação de imagem, tá? Eu estou falando que eu costumo trabalhar. Então vocês vão sempre precisar, ok? Sempre precisar trabalhar com editor de imagem. Vocês escolhem o editor de imagem que vocês precisarem. Não é necessariamente você trabalhar com o que eu trabalho. Mas vocês sempre vão ter que ter algum site que tire cor de fundo. Trabalhar sempre com imagem, tá? Para saber trabalhar com a imagem que vocês queiram, tá bom? Então assim, vocês precisam de um editor, o Photoshop, ou online, o que vocês trabalharem melhor. É bom vocês sempre, ou simplesmente na internet pegar a imagem que você quiser. Mas vocês sempre vão ter que trabalhar com o editor de imagem, tá bom? Então é isso, vamos finalizar por aqui. Nós já conseguimos fazer o seguinte aqui, colocar nosso ícone, nosso nome aqui. Então vamos passar para dentro da página, né? Então depois, claro, no final de tudo, vamos hospedar isso aqui para que você digite www, o nome do domínio e acesse o seu conteúdo, não se preocupa, que até eu explico como hospedar grátis ou até como hospedar mesmo em alguns provedores e eu posso deixar essa aplicação funcionando para vocês online, tá bom? Então, até a próxima, um abraço e até lá.